Oi, oi, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a associação de resistores mista. A princípio, quando a gente fala disso, a gente está falando de circuitos elétricos e eles vão apresentar o quê? Elementos em série e paralelos. Antes da gente relembrar o que é série e paralelo, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Acho que a maioria de vocês já conhecem um circuito elétrico, né? Que ele vai ser composto por todo esse aparato de ligações e elementos correspondente à parte elétrica. Vai ter fonte, vai ter resistores, vai ter mini baterias, interruptores, dentre outros. Lembrando aqui, quando nós temos uma organização de resistores em série, isso quer dizer que está seguindo uma linha contínua. Aqui a gente tem a fonte, aqui vai passar a corrente elétrica por aqui de forma contínua, onde a gente diz que é em série. Em paralelo, aqui a gente tem a fonte, ela vai seguir aqui contínua, chega aqui ela vai percorrer outros caminhos, vai sofrer uma divisão. Parte vai vir para cá e a outra parte para cá, gerando um paralelo entre o que? Os nossos resistores, esses risquinhos aqui, ó. Todos esses risquinhos aqui, ó, são resistores. A função desses resistores normalmente é converter energia elétrica em energia térmica. É graças aos resistores que a gente toma banho na água quente. Tendo aqui um exemplo de resistores aqui pra gente, bem comum, essa parte aqui, ó. Deixa eu focar. Isso aqui é um resistor. A gente tem outro aqui também. A gente tem outro aqui também. Esses aqui são os resistores mais comuns. Tem relógio nos rádios. Enfim, é claro que vai ter outros modelos, outras formas. Então vamos lá. Passando para os cálculos, a gente vai fazer junto os exemplos que tá no material de vocês, naquele que o professor antigo passou, tá? Eu vou continuar com eles. Lá tá pedindo pra gente calcular a resistência total e a corrente elétrica também. Então aqui a gente tem, vamos primeiro analisar aqui a nossa associação mista, né? Que inclui série e paralela. Aqui a gente tem a fonte, que vai entrar por aqui, percorrer esse caminho. Indo por aqui, a gente já tem um resistor aqui, o nosso R1, que permanece em série. Chegando aqui, sofre uma divisão, né, da nossa corrente. Então, ela vai vir aqui para cima e aqui para baixo e formar um paralelo. Então, aqui a gente tem um elemento paralelo, R2 e R3, sai aqui até chegar no final. Ou seja, o nosso R1 aqui está em série, o nosso R2 e o R3 está em paralelo. Para a gente resolver isso, a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai simplificar todo o nosso esse sistema aqui, ó. Vou chamar isso aqui de um sistema, tá bom? A gente vai transformar esse R1 e esse R2 em série. A forma mais simples para a gente fazer isso, simplificando, é transformar todo esse nosso sistema aqui em um elemento em série. Vamos começar então pela parte que está em paralela. Vocês lembram que paralelo para a gente calcular a resistência aqui em paralelo, a gente vai fazer uma relação entre a multiplicação e a soma dos nossos fatores, que são R2 vezes o R3, dividindo a soma desses mesmos fatores, R2 mais R3, para calcular o que? Essa parte aqui, ó, que está em paralelo, tá bom? Então, é só substituir os valores. Aqui a gente tem a V, que é a nossa tensão, que é 120. Nós temos aqui o nosso R1, que vale 8 ohms. A nossa R2, a nossa resistência 2, que vale 6 ohms. E a resistência 3, que vale 3 ohms. Então, a gente está trabalhando só com a parte paralela. Então, esses dois valores. Vamos substituir aqui. Esse aqui, eu vou chamar ele de equivalente, tá? Porque vai ser um valor equivalente entre essas razões aqui, ok? Aí, acho que até aí na apostila de vocês tá 2 e 3, mas eu vou colocar RE, mas é a mesma coisa, tá? 6 vezes 3 sobre
6 mais 3, que vai ser igual a 6 vezes 3 é 18, dividido por 9, que vai ser igual a 2 ohms. Isso quer dizer o quê? Que a nossa resistência equivalente nessa parte aqui paralela equivale a 2 ohms. A gente já descobriu aqui, então vamos refazer o quê? O nosso sistema aqui, ó. Quando a gente trabalha essa parte aqui em paralelo, a gente transformou ela em série. Então, a gente já tem o R1 e aqui a gente tem a nossa resistência equivalente que a gente acabou de calcular. Assim, a gente transformou aquela parte em paralelo em série. A gente sabe que essa resistência que a gente acabou de calcular deu o valor de 2 ohms e a resistência 1 aqui equivale a 8. Agora sim, o nosso sistema aqui está em série. A fonte entra aqui, a nossa tensão, a nossa corrente elétrica percorre aqui e vai continuamente em série. Para a gente calcular aqui, tirar a nossa, eu vou chamar de resistência total, a gente vai somar os dois valores, o R1 mais a nossa resistência equivalente. Resistência total, substitui R1 vale 8 mais 2. A nossa resistência total aqui vai ser 10 ohms. Isso quer dizer o que, esse 10 ohms? Que nós podemos estar trocando todos esses resistores aqui por um só que tem a resistência total de 10 ohms. Para quem não lembra, não sei se eu já falei, que a resistência é esse aspecto do resistor se opor à quantidade de energia que ele vai, a quantidade de corrente elétrica que ele vai receber. Ele vai ser resistente a essa quantidade de corrente elétrica, ok? Por isso não queima. Quando fala, queimou a resistência, é porque o nosso resistor não está comportando essa corrente elétrica que vem e, consequentemente, a gente tem o estrago do aparelho, né? Aqui a gente tem a resistência total. Com isso, a gente vai calcular o quê? A nossa corrente elétrica. Aqui, para a gente calcular a nossa corrente elétrica, o que nós vamos usar? Uma formulazinha. I, que vai ser a nossa corrente elétrica, com V, que é a nossa tensão, e nós vamos dividir pela nossa resistência total. O nosso V, que é a nossa tensão, a gente sabe que vale 120. A nossa resistência total a gente calculou, então é só substituir. Corrente vai ser igual a 120 dividido por 10. Logo, a nossa corrente elétrica vai ser 12 amperes. Isso quer dizer o quê? Que nesse circuito aqui, a gente tem uma corrente de 12 amperes percorrendo aqui todo o nosso circuito. Aqui o nosso segundo exemplo. Também a gente vai calcular a corrente elétrica e também a resistência total. Nós temos aqui o nosso sistema, vou chamar ele de sistema também. Aqui vai entrar a corrente elétrica, que vai percorrer aqui, vai chegar aqui e ser dividida. Vai subir aqui e descer aqui. E note, né, que aqui nós temos os nossos resistores, o R1, R2, R3. O R2 e o R3, vocês conseguem perceber que eles estão em série, porque eles estão seguindo uma linha contínua. Nessa parte aqui é a mesma, R1 e R2. Então, aqui eles são contínuos. E depois vem aqui e volta. Nesse caso, o R está em paralelo com eles, mas a gente sabe o quê? Que R2 e R3 está em contínuo. Eu posso somar os dois para fazer um só? Posso. Não vai interferir. A gente tem os nossos valores aqui, né? Que é a nossa tensão 120, que vai entrar aqui. O R1 vale 5, o R2 vale 14 e o R3, 6. Vamos fazer a somatória? Então, aqui, a nossa resistência equivalente que eu vou chamar R2 mais R3. Resistência equivalente vai ser 14 mais 6.
totalizando aqui 20 ohms. Então, vamos redesenhar aqui o nosso sisteminha. Vou fazer aqui do lado. Isso quer dizer o quê? Que a gente transformou essa parte aqui em série e só uniu as duas. Então, aqui nós teremos o R equivalente e aqui embaixo o R1. Agora sim, nós temos o quê? O nosso paralelo, que está entre a resistência equivalente e o nosso R1, que é a nossa resistência primeira. Se a gente já sabe como a gente faz o cálculo da resistência paralela, que vai ser resistência total. Vai ser a relação entre a multiplicação sobre a soma desses fatores. Então, nós vamos ter a R equivalente mais R1, vezes 1, dividido por R equivalente mais R1. E agora, só substituir. O RE que a gente acabou de calcular vale 20 vezes o R1 vale 5, dividido. O RE vale 20 mais 5 do R1, que vai ser igual a 20 vezes 5 é 100, 20 mais 5 a 25, dividindo aqui a gente tem 4 ohms. Isso quer dizer o quê? Que a nossa resistência total aqui nesse circuito equivale a 4 ohms. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode trocar todos esses resistores aqui por um só que comporte 4 ohms. Feito isso, o que falta calcular? A corrente elétrica, que é dada por I. E a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o valor da tensão pela a resistência total, que é o nosso V dividido por resistência total. Então, aqui é só substituir os valores. A gente sabe que V vale 120 dividido a nossa resistência total. A gente acabou de encontrar que vale 4. 120 dividido por 4 quer dizer, resulta em 30 amperes. Isso quer dizer o quê? Que a corrente total que percorre por esse circuito aqui corresponde a 30 amperes.